Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Basicão do Inglês, Inglês para Brasileiros. No vídeo de hoje nós vamos ver como perguntar no presente. Como que eu pergunto no presente? Nós vamos ver aqui não o verbo to be, ou seja, não vou falar como perguntar com o verbo to be, tá bom? Eu vou falar como perguntar no presente. Por quê? Porque tem diferença. Quando eu pergunto no presente e na pergunta que eu vou fazer não tem a palavra ser ou estar, é isso aqui que eu vou explicar agora, tá bom? Eu vou ter que usar muletas. Nós já vimos como negar no presente. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui abaixo. Clica lá e assista antes de ver esse vídeo, ok? Ou assista depois, tá? Mas eu recomendo assistir antes. Eu vou usar as muletas que eu preciso para perguntar. São as mesmas que eu preciso para negar. Quais são elas? Do, does. Porque os verbos, tirando o verbo to be, por isso que ele é tão famoso e tão odiado, temido, muitos adjetivos podem ser usados para descrever a relação de um estudante com o verbo to be. Por isso que os professores fazem muita ênfase, porque ele é o verbo autônomo, ele é um verbo que se vale por si só no inglês. Os outros verbos não, os outros verbos vão precisar de muletas, porque eles não têm autonomia por si só, então eles precisam de muleta para negar e para perguntar. E essas muletas depende do tempo verbal, né, que você está falando. Mas então no presente vai ser do e does, tanto para negar quanto para perguntar no presente simples. Então como que eu faço? Por exemplo, do I look good? Do I look good? Eu estou bem, né? Assim, eu pareço bem, eu aparento estar bem, assim, de roupa ou de aspecto físico. Do I look good? Tá? Porque look é olhar, mas ele também tem esse significado de parecer, né? Quando você veste uma roupa, ou quando você acabou de acordar, do I look good? Ou assim, de se arrumar, tá? Tanto é que no português a gente usa a palavra, olha meu look, né? Nós pegamos ela do inglês porque ele também tem esse significado, assim, de aspecto físico, ok? Relacionado com isso. Então, do I look good? Pergunta. Pareço bem? Estou bem com esse cabelo, com essa roupa, etc. Does he look good? Does he look good? Repito aqui também, que eu já falei na negativa. Quando eu pergunto na terceira pessoa, he, she, it, eu não preciso colocar o S, tá? Então, ó, does he look, não does he looks. Does he looks good? Porque se eu já estou usando does, eu não preciso colocar o S no verbo look, tá bom? Então, does he look good? Ok, vamos com o verbo play. Do they play alone? Do they play alone? Ou do they play by themselves? Do they play by themselves? Tá? Eles brincam sozinhos? Por exemplo. Do I play the piano? Porque play significa tanto tocar quanto brincar. Então, aqui eu vou estar te dando exemplo com os dois significados. Do I play the piano? Do I play the piano? Uma auto-pergunta. Eu toco piano? Tá? Ou does he play the piano? Does he play the piano? E não does he plays, tá bom? Repito, vou ser chata, mas é que eu quero que fique muito claro, tá? Então, sem S. Does he play the piano? Ele toca o piano? Finish. Does she finish on time? Does she finish on time? Ela sempre termina a tempo, né? Ou pontual. Does she finish on time? Ok? Ou do I finish on time? Eu termino a tempo? Eu termino pontual? Do I finish? Tá bom? Porque eu estou perguntando. Com o verbo do, sim, tá? Você tem que usar do, tá? Parece repetitivo, mas não, é porque lembra. Esse do aqui da pergunta, ele é a minha muleta. Tanto é que na hora de traduzir, eu não vou traduzi-lo. Eu simplesmente traduzo o verbo, né? Então, igual no do play piano. Na hora de traduzir, eu não vou falar fazer ele tocar piano. Não, ele toca o piano, porque esse do aí não está sendo o verbo fazer, ele está sendo a muleta para eu perguntar. Então, com o verbo do, por muito que fique na mesma frase dois do's, vai ser assim mesmo. Por exemplo, do you do that? Do you do that? Você faz isso? Ou aquilo, né? Você faz aquilo? Do you do that? Do you do this? Tá bom? Do you do? O segundo do é o fazer. Na hora de traduzir, você faz. Você faz isso, você faz aquilo, tá? Does she do that? Does she do that? Aí também, does, já estou usando o ES no does, então não preciso colocar ES no outro do, né? Então não fica does she does that, não. Does she do that, tá?
Resposta, yes, she does. Se estivessem falando sim, ela faz, me respondendo, aí sim, colocam o does, porque está respondendo na afirmativa. Yes, she does. Does she do that? Ok? E por último, have. Aqui na have eu vou falar uma coisa que eu nunca comentei em nenhum vídeo até agora, que eu me lembre. Não é have, tá? Vocês podem pronunciar essa palavra como have ou have. Um pouco mais com som de A ou E, né? No caso, né? Porque é have. Mas não have, tá bom? Não pode ser have. Igual Apple. Aproveito aqui para falar de Apple. Apple pode ser Apple ou Apple, mas não Apple, tá bom? Não pode falar Apple, tá errado, ok? Então, have, né? Vamos usar da mesma forma. Do you have that? Você tem isso? Tá? Do you have that? Does she have that? Does she have that? Ou, por exemplo, tá? Vamos tirar esse that do final. Does she have a house? Does she have a house? Ela tem uma casa? Does she have a house? Tá bom? Ela tem uma casa. E viu que eu falei house, né? Uma pronúncia muito usada da palavra house não é house, ok? Tem gente que faz um S um pouquinho mais sonoro, como se fosse Z, house, tá? Mas a maioria das pessoas falam house. Lembra a balinha house? Então essa é uma pronúncia também que vocês podem usar para falar a palavra house, mas não é house, tá bom? Vocês estão falando house, tá ótimo, mas isso é questão de pronúncia, tá? Se você é dessas pessoas que se focam em pronúncia, ótimo. Tem gente que só quer falar, e por muito que a pronúncia não seja perfeita, o importante é se comunicar, né? Então, eu só digo aqui para quem quer polir um pouco mais a pronúncia, para prestar atenção nesses detalhes, ok? Mas repita, o importante é entender e ser entendido, tá bom, pessoal? E aqui, claro. Então, entenderam? Ficou claro? Esse vídeo eu vou usar do, does para perguntar no começo da pergunta. Do I look good? Does he play the piano? Do I finish on time? Do you do that? Do you do that? Does she have a house? Does she have a house? Does she have a house? Ok? Então é isso, tá? Então lembrem, usamos essas muletinhas para nos ajudar a perguntar. Do e does, no começo da pergunta, ok? Do I look? Do you play? Does she finish? Do I do? Tá? Does she have? Lembrando que ao usar o does, eu já não faço nada com outro verbo. Não coloco S, não faço nenhuma modificação, ok? E é simplesmente isso. Qualquer dúvida, podem voltar a assistir esse vídeo, ver se vocês perderam algum momento ali da explicação. E se ainda assim houver dúvida, entre em contato com a gente, tá bom? Que nós vamos responder qualquer dúvida que vocês tenham. E é isso. Nos vemos na próxima aula. Bye!